A paz, povo de Deus, você está em mais um episódio do Cristo Pode Mais. Hoje nós estamos aqui iniciando uma nova série, com um tema muito importante, que é nossas igrejas. A ideia é trazer aqui para a mesa, trazer aqui para a conversa, trazer para esse lugar de comunhão, pastores, amigos, irmãos que representem igrejas evangélicas daqui de Floriano, e também de fora de Floriano. A gente já tem tido alguns contatos aí. E hoje nós vamos estar aqui com o nosso querido irmão, pastor João Sátiro. Vamos já apresentar ele. João Sátiro, da Igreja Evangélica Congregacional. Hoje não estou aqui com meu parceiro, pastor Márcio. Está dando uma descansada aí em São Francisco. Meu irmão, Deus te abençoe se você estiver aí nos assistindo, que você possa descansar bem aí para os próximos podcasts aí que virão. Quero mandar um abraço aí para todos os nossos patrocinadores. Conforme você for assistindo, você vai vendo aqui na nossa telinha, aparecendo aqui, nossos parceiros, nossos patrocinadores, pessoas que acreditam no projeto do Cristo Pode Mais. Bom, a gente, sem mais delongas, porque se a gente ficar aqui falando, não vamos entrar de fato no que é de nosso interesse hoje aqui, que é conhecer uma igreja florianense. Assim como nos outros episódios, nós vamos estar trazendo pastores para conhecer mais igrejas florianenses. E hoje nós estamos aqui com uma igreja, com um pastor que está na frente de uma igreja que está em plantação, que é o nosso querido pastor João Sátiro. Pastor, seja bem-vindo. Muito boa tarde, pastor Lohan, os internautas que acompanham aqui o Pode Mais. É uma satisfação muito grande poder estar aqui. Me sinto altamente honrado, privilegiado, por ter sido convidado para estar aqui. Estamos aí à disposição do pastor e para tentar aqui interagir, e responder aquilo que também desejam, quem sabe que as pessoas que estão nos acompanhando, e poder contribuir de alguma forma para a glória de Deus, para o crescimento do reino. Amém, coisa boa. Olha, uma alegria para a gente estar lhe recebendo aqui, viu, pastor? A gente ficamos muito felizes quando você nos respondeu ali de prontidão, e saiba que você está abrindo essa série, de podcast, de episódios, que é a série Nossas Igrejas. Então, Igreja Evangélica Congregacional aí está abrindo. Olha aí, quanta honra, Graças a Deus. Meu querido, antes da gente começar, a gente sempre gosta de dar um presente para nossos convidados, uma forma da gente honrar, um jeito de a gente também agradecer pela vinda, E dessa vez vai ser um presente duplo aqui. São 2 livros, quero mostrar aqui, esses 2 livros, do pastor Abdias, meu pai, um escritor, não é porque é meu pai não, mas é um escritor de primeira linha. Existe uma coleção, ele fez uma coleção com a história, a vida, obra, morte dos 12 apóstolos, E aqui nós estamos com Pedro e João, 2 colunas fortes aí da igreja, e a gente queria lhe presentear, viu, com essa leitura, com essas 2 obras. Que bênção, que maravilha. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Abdias também, a quem eu mando aí o nosso abraço, que Deus possa abençoá-lo. Muito feliz, complementar a nossa biblioteca lá, para trazer crescimento. Muito bom. Quem quiser adquirir os livros do meu pai, Abdias Castro, você pode procurar os livros dele na Amazon, no Clube de Autores, e no Mercado Livre. Você pode colocar lá, Abdias Castro. Tem outros livros bem bacanas lá. Tem o livro A História da Igreja, Você quer entender como foi todo esse processo, momento da fundação da igreja, quando Jesus ele funda a igreja, E todo aquele percurso, os 3 primeiros séculos ali de perseguição, quando a igreja se torna um império, até chegar aos dias de hoje. Então é um livro maravilhoso também. Com certeza. É o meu livro querido, dentre os livros que ele escreve. Então, pessoal, dá uma busca aí na internet, no Google, ou você pode procurar ele também nas redes sociais e ter contato diretamente com ele. Vai ser bom em nome de Jesus. Obrigadão, pai. Deus abençoe o senhor. Ele tá ligado aí também hoje aí nos assistindo. Nossa gratidão, pastor Abdias. Amém. Pastor,
Eu vou deixar que você se apresente. Quem é o pastor João Sátiro? Um pouco da sua história, um pouco de como você chegou até aqui, né? Enfim, fique à vontade, esse espaço aqui é totalmente seu, viu? Certo. Pois bem, João Sátiro, né? Sou casado com Renata Miranda, pai do André, da Amanda e pai da Débora. Sou missionário congregacional, né? Mas a minha origem foi na Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Eu sou fruto do trabalho do missionário Missões Transcultural, né? O pastor Mansomuk, quando ele se naturalizou brasileiro, passou a se chamar pastor Abraão Muk. Né? Chegou aqui no final da década de 80, em Floriano, e pela graça de Deus e para a nossa alegria, ele foi meu vizinho, né? Comprou um terreno, construiu uma casa ao lado da casa dos meus pais, e passamos a frequentar, né? A minha irmã passou a levar as outras mais novas, as crianças, para a escola dominical. Eu houve uma certa resistência, mas terminei indo também, e me converti na igreja presbiteriana, né? No início do trabalho presbiteriano aqui em Floriano. Fui líder de jovens, fui presbítero na igreja presbiteriana e missionário durante 19 anos, né, pela igreja presbiteriana, né, e hoje continuo fazendo esse trabalho de missões, hoje ligado à igreja evangélica congregacional, né, tem uma história também a respeito disso, e nós, se houver oportunidade, certamente falaremos a esse respeito, né, porque sim. Hoje sou missionário congregacional. E como filho da terra, né, sou conhecido, trabalhei durante 12 anos vendendo passagens, 10 anos na rodoviária de Floriano e 2 anos na rodoviária de Oeiras, né, e foi exatamente nesse período que aconteceu o nosso chamado missionário, né, e hoje estamos aqui aí fazendo aquilo que Deus certamente nos chamou, nos sentindo realizados, né? Não obstante as lutas que são naturais, da qual o pastor sabe muito bem, né? Nós estamos aqui, tem algumas igrejas que estão, assim como a congregacional, engatinhando aqui, exatamente, né? E tem esse desafio, tem essa luta para a gente nos unirmos, né? Darmos os braços e fazer com que o reino de Deus venha crescer. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, me fala uma coisa. Como foi o processo de compreensão da chamada, né? Porque assim, tem pastores que de repente tem ali uma experiência pessoal com o Senhor, que lhe faz entender a sua chamada, né? A sua vocação pastoral, missionária. Já tem pastores que a gente percebe que é uma compreensão que vai assentando-se no coração dele, ele vai entendendo, né, que o Senhor está o chamando. Então a gente queria lhe ouvir também, como foi que você, quando e como foi que virou a chave, que deu aquele estralo e você entendeu que o Senhor estava te chamando para isso? Certo. Houve um momento específico, né, que eu entendi como um momento específico, mas desde que me converti, eu sempre tive aquela chamada para a liderança, né? Assim, inconscientemente até. Eu me lembro que a primeira vez que nós formamos uma mocidade na igreja, um grupo de jovens, a gente não sabia nem como denominar, né? A gente chegou para o pastor, um grupo, vamos lá falar com o pastor, pastor, queremos criar um grupo de jovens na igreja. E aí ele achou muito bom, né? Nós passamos a nos reunir no sábado, e o pastor dava os estudos bíblicos e a gente fazia. E depois eu passei também a dar aula para as crianças na escola dominical. Hoje tem pastores, interessante, lá tinha uma família de uns 5 meninos, né? Alguns são conhecidos, seus certamente, né? Nossos. E eu dava aula lá para esses meninos, eu fazia a classe da escola dominical no fundo da casa pastoral, assim no relento, né? Na rua, lá é uma calçada que tem uns degraus. Então ali era a minha sala de aula. Os meninos sentavam ali, e esses meninos que davam trabalhos naquela época,
hoje são pastores. Maravilha. Quase todos esses irmãos são pastores, né? E a partir dali, eu também, ainda solteiro, com 21 anos, fui eleito, né, o presbítero mais novo da minha igreja. Foi uma exceção também o fato de ser solteiro ainda. E sempre que havia necessidade, que o pastor ia viajar ou algo desse tipo, ele me chamava, né, perguntar se eu poderia. E eu me sentia muito feliz em poder pregar o evangelho e tal. E continuei algumas vezes lá na igreja presbiteriana mesmo, né, em mudança, transição de pastor, a igreja ficava um período sem pastor. Então, normalmente, eu e um outro irmão, mais uns 2 irmãos, a gente assumia a liderança e íamos tocando, né, o barco para frente. Mas especificamente, no ano em que foi o ano também que eu casei, né, eu trabalhava, como já falei, na rodoviária, e eu comecei a sentir um desejo de sair, né? Eu sentia que Deus queria, tinha algo novo, mas eu não sabia ainda o que seria. E realmente eu cheguei, né, na época, o meu patrão, e conversei com ele e afastei durante um período. Mas eu ainda estava um pouco sem saber, né? E eu me lembro que tinha um pastor, ele vinha de Teresina fazer atos pastorais aqui em Floriano, que nessa época estava sem pastor, e eu cheguei a comentar com ele: pastor, eu estou sentindo no meu coração um desejo de evangelizar, de me empenhar mais numa obra evangelística. E eu pensava assim na época, porque na época as empresas começaram a terceirizar e surgiam agências em outras cidades, né, para a gente assumir a agência e tal. E eu falei para ele, digo, olha, eu estou sentindo que Deus vai me mandar para algum lugar, mas e foi o que aconteceu mesmo, né? Eu digo, eu vou associar o trabalho secular com a obra evangelística. Aí eu falei para ele, digo, olha... Bivocacionado, né? Exato, na verdade aquele apego que a gente queria se manter ali, não se sabe por quê, né? Mas você vai ver o final da história, que Deus deu uma empurrada assim na gente. E eu falei para ele, digo, olha, eu acho que eu vou para alguma cidade do sul do estado, e quando eu vou fazer as duas coisas. Vou trabalhar, continuar trabalhando, é claro, mas vou fazer um trabalho evangelístico também. E depois de um certo tempo, surgiu sim uma agência na cidade de Oeiras. Eu fui para Oeiras com a família já, né? Aliás, fui eu, a esposa e o filho mais velho. Ele tinha 6 meses e nós fomos em 2003, né? Fazendo exatamente 20 anos do nosso primeiro projeto missionário. Chegando lá, exatamente, continuei trabalhando ali como vendedor de passagens na rodoviária e comecei a evangelizar em casa. Tinha um grupo de crianças que começaram a frequentar e rapidamente a gente criou uma classe ali de escola dominical. Um mês depois, a gente já estava com um salãozinho alugado ali, mais ou menos próximo ao centro de Oeiras, fazendo trabalho evangelístico, né? Depois a gente mudou para um bairro mais populoso, onde também a frequência aumentou, né? Eu estava tão empolgado que eu mesmo estava reformando lá, pintando, fazendo letreiro, porque o obreiro é multifuncional, né? Quando você vai fazer um trabalho pioneiro, você é aquele que faz tudo. Então, na minha trajetória, até hoje está sendo assim. Sim, né? A gente se torna o zelador, o porteiro, pintor, rapaz. o pintor, tudo. E aí o que acontece? Eu estava lá pintando, era um prédio assim de esquina, e uma calçada estratégica, onde muitas pessoas se assentavam ali no finalzinho da tarde e tal. E naquela mesma noite, aqueles jovens começaram a interrogar a respeito dos nomes que eu estava pintando, e foi uma porta evangelística, né, aberta. Sim. E aí naquela noite, se possível, eu já ia discipular ali, já ia batizar aquela turma, né? Convidei aquela turma para entrar na minha casa, ofereci ali uns pastéis com suco e evangelizei aquela turma. Então ali nasceu, né? Hoje ainda está em andamento lá, né? A Igreja Presbiteriana de Oeiras, né? Nasceu através desse trabalho
evangelístico. Depois disso, passei ainda 2 anos lá na cidade, 2, 3 anos. Retornei em 2007, estive em Floriano, e enfim. Mas especificamente, porque eu já ia perdendo esse momento aí da chamada, nesse momento em que eu estava pensativo, né, em relação a aquela divisão, né? Você estava dividido, na verdade, entre o emprego secular, o trabalho secular e o chamado. E embora a gente quisesse atender o chamado, mas não havia ainda aquela convicção total de abrir mão de tudo. E teve uma tarde, em meio a esse dilema na minha mente, eu fui em casa no horário de intervalo do trabalho e eu estava sentindo, a gente sente algo diferente, né? Falando ao nosso coração, mexendo com as nossas emoções, que às vezes a gente não sabe explicar o que é. E nessa tarde eu me ajoelhei, como eu sempre fazia nos intervalos, e orei e chorei muito, mas sem saber, né? Assim, foi realmente aquele gemido inexprimível do Espírito, que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sei de uma coisa, que ao levantar-me daquela oração, eu tive uma convicção, digo, algo aconteceu, algo mudou dentro de mim, né? E realmente a partir daí foi que eu tive essa convicção do chamado, né? Então, indo para Oeiras fazer esse trabalho evangelístico, quando a executiva do presbitério soube, nós estávamos ali desenvolvendo aquele trabalho, eles foram me visitar, e foi como se Deus dissesse assim, a partir de agora, você vai, né, queima as carroças, mata os bois, você vai agora viver da obra. Então, a partir daí, né, são 20 anos, né, nós estamos fazendo esse trabalho para o reino de Deus, né, e para a glória do seu santo nome. Glória a Deus, rapaz, que história, viu? Então, a gente vê que foi todo um processo, né? Assim, muitas vezes o pessoal pensa que a gente acorda um dia, né, e se vê pastor, mas na verdade é todo um processo de relação com Deus, de relacionamento com a própria obra, e você vai se vendo ali, vai se percebendo. É também um ato de fé, porque você disse que tinha esse pensamento, né? A gente chama de, são os bivocacionados, né? Que tem pastores que vão trabalhar e vão também, mas havia um conflito em você ali, né? Então, de repente, e o que eu achei mais bonito nessa história é o fato de essa resposta final, ela ter vindo da oração. No momento em que você dobrou os seus joelhos, começou a orar, né? E uma oração na qual você foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele te levou para esse lugar da oração, né? E ali você simplesmente levanta com uma convicção. É essa coisa que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Os descrentes não entendem a certeza do crente. O crente, ele tem uma certeza assim, absoluta, que às vezes nos chamam de arrogantes, né? Como é que vocês dizem que estão salvos? Como é que vocês... De onde vem essa certeza? Mas também existe uma questão na certeza do pastor, né? O pastor, ele tem uma convicção, e muitas vezes as pessoas tentam entender como é essa convicção, né? O que mantém o ministério, né, assim, de pé, é essa convicção. De que Deus está conosco, de que Deus está no negócio, né? Foi Deus quem realmente lhe vocacionou, lhe chamou, lhe capacita e lhe mantém de pé, né? Porque se fosse algo... algumas pessoas podem ter essa mente, né? Que é um aventureiro, ou é algo desse tipo, ou é um profissional da fé, ou se alguém, né, porventura quiser enveredar por esse caminho, não tem como ficar de pé. Exatamente. Né? Pode até uns dias andar, mas aí vai chegar um momento em que não tem como resistir. Exatamente. Né? Porque ou é vocação ou não tem como. Só dar um oi aqui pro pessoal aqui do chat. Está aqui Marcone Gadelha, paz, povo de Deus. É isso aí, meu irmão. Aqui conosco também o Natan. Boa tarde, paz do Senhor. Abdias Castro,
Deus abençoe. A Chauanda também mandou um paz aqui. Graças a Deus, pessoal aí está antenado na nossa conversa aqui, viu? Pastor, vamos falar da igreja. Vamos falar da igreja. Você era de uma igreja presbiteriana, né? Trabalhou nessa igreja, fez um trabalho pastoral de plantação também, né? E aí você entendeu que deveria estar indo para a congregacional. Enfim, antes de você falar como foi esse processo, diferencia para a gente, né, a igreja presbiteriana da igreja evangélica congregacional, e já pontua uma coisa que eu sei que às vezes é a pergunta de algumas pessoas. Algumas pessoas, elas, quando surge uma igreja que não existia em uma cidade, as pessoas já dizem logo, você tá fundando uma igreja, né? Eu passo muito por isso, né? A Igreja Cristã Nova Vida é uma igreja que está aqui no Brasil desde os anos 60, mas aí as pessoas, você está começando uma nova igreja. Então, não sei se você já recebeu essa indagação também aqui na cidade. Então, a diferença da igreja presbiteriana para a congregacional, e já, se você quiser, já comece a contar aí um pouco da história rica, né, da igreja congregacional. Sim, muito pertinente aí a pergunta e a oportunidade, né, da gente poder esclarecer. Bom, em relação às diferenças, eu diria que são poucas. São poucas. Termos doutrinários, litúrgicos também, né? Vai haver uma mudança aí na questão administrativa, na questão de governo, né? Que é exatamente aí onde inclusive surge a denominação, né? Congregacional, porque o regime de governo é congregacional, e presbiteriano, porque o regime de governo é presbiteriano, né? Então essa é a primeira diferença, mas basicamente nós subscrevemos as mesmas confissões, os mesmos credos, né? Somos herdeiros da fé reformada também. Então vai mudar muita coisa, vai mudar algumas questões também concernentes ao batismo, né? Mas não em relação à forma de batismo, mas são pouquíssimas coisas, né? Alguns pastores dizem que os congregacionais presbiterianos são irmãos bem primos, né? Algo desse tipo assim, mas muito próximos mesmos, porque ambas são igrejas históricas, né? Sim. E historicamente a igreja congregacional, aqui no Brasil, a igreja evangélica congregacional, é interessante, as pessoas não sabem disso, mas a história é longa, inclusive remonta ao período colonial ainda, né? A igreja congregacional, ela ainda tem 4 anos a mais de história no Brasil do que a igreja presbiteriana, né? Então, não sei se eu já posso entrar nessa questão da história. Antes de você entrar, só dar uma pinceladinha para o pessoal saber o que é uma igreja de sistema congregacional e de sistema, o sistema do presbitério, né? Presbiteriano. Sim. Qual é pincela um pouco aí para o pessoal saber, para o pessoal ficar antenado. Vai ser uma aula de igreja, de eclesiologia. Isso, muito bom isso, é muito bom. Bom, a igreja presbiteriana, ela tem um regime de governo representativo, né? A igreja elege os presbíteros, né? Eles são oficiais que vão representar a igreja no concílio. Então eles passam a ser a voz da igreja, né? A igreja, a congregação, ela não tem aquela, como é que eu diria, como tem um regime congregacional, aquela supremacia nas decisões, né? Com exceção em algumas coisas específicas. Então os presbíteros é que vão representar a igreja. O regime congregacional, não. A congregação é autônoma, é suprema, né? Se houver alguma questão aqui, ela não vai ser definida num conselho da igreja, dos presbíteros, né? Ela vai ser decidida numa Assembleia Geral da igreja, né? Com toda a igreja. Com toda a igreja, né? Essa é a principal diferença. Semelhante aos batistas, isso é muito semelhante, né? O batista, o regime é congregacional, isso, né? da Assembleia. Entendi. Isso mesmo, sim. Então, continuando aí na história, em 1855, né, chega ao Brasil o Dr. Robert Reid Calley, né, ele chega ali no Rio de Janeiro. Ele vem da Escócia, é um escocês, médico. Ele, a princípio, faz um empreendimento missionário em Portugal, na Ilha de Madeira,
E ali ele sofreu uma perseguição muito grande, a ponto dele ter que sair disfarçado, né? Diz a história, o Dr. Calley saiu dentro de uma rede disfarçado de uma senhora doente para não ser morto, né? Mas chegaram a apedrejar, a tocar fogo nas casas dos protestantes, né? Onde se reuniam. E Dr. Calley vai para os Estados Unidos, de lá vem para o Brasil. E aqui ele chega como um missionário, né? Ele de origem reformada, presbiteriana inclusive, né? E ele começa a evangelizar, se instala em Niterói e ele cria a igreja que a princípio não tinha uma denominação, a Igreja Evangélica Fluminense, né? Ficou muito tempo Igreja Evangélica Fluminense. Depois ele, né, após haver evangelizado, já criar ali um corpo de oficiais e tudo, vão para Recife e ali surge a Igreja Evangélica Pernambucana. Então são as igrejas mais antigas, né, do congregacionalismo do Brasil, que na época não era nem chamado. Na realidade a igreja se tornou congregacional, Dr. Calley já tinha partido, né? Já muito tempo depois, porque ele não queria, no pensamento dele, fundar uma nova denominação e nenhuma denominação. Ele queria evangelizar, fazendo o seu trabalho como médico, né? Ele atuava também multifuncional, como médico e ele evangelizando ao mesmo tempo. Primeiro trabalho aqui, né? Foi uma escola dominical também, com filhos de imigrantes e depois filhos de brasileiros também. E aí começou a se expandir, né? A Igreja Fluminense ganhou força, cresceu, até hoje tem um templo histórico muito antigo e em Recife também. Se não me engano, cerca de 50 anos depois, houve a necessidade, já havia crescido, né, no Brasil, de formar uma federação de igrejas. Então aí foi onde foi discutido e aprovado ser uma igreja evangélica congregacional, né, por conta do governo. Aí ganhou esse nome. A igreja congregacional você vai encontrar, nós aqui somos da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, né? Mas existe também a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Andaram muito tempo em conjunto, mas na época foi por uma questão litúrgica, doutrinária e tudo, houve. Mas hoje, novamente, né, se anda, embora esteja ainda dividido, né, nesse sentido organizacional e tal, mas continua trabalhando nessa mesma união, na mesma visão. Entendi. E aqui em Floriano, realmente, né, aqui em Floriano, que igreja é essa? Né? É algo novo e tal, e esse missionário que era presbiteriano e agora chega com uma igreja congregacional, né? Surge essa interrogação, né? Que nós também estamos aqui à disposição para esclarecer a esse respeito, né? E é uma oportunidade para falar sobre a igreja, né? Então assim, gente, vocês estão vendo aí que nós estamos falando de uma igreja que surge em 1855. Rapaz, é muito tempo de história. Sim. E é sempre muito importante, eu acho muito importante a cristandade, o povo de Deus, conhecer a história das igrejas. É por isso que a gente está começando essa nova série, Nossas Igrejas. Muito a gente quer trazer aqui à mesa a oportunidade de contar a história, e isso é tão importante. Por exemplo, a primeira pessoa que veio aqui foi o pastor Alessio, né? E ele contou como foi a história do protestantismo florianense. A gente ficou assim, impressionado. Como que Floriano tem toda uma história e muitas vezes nós evangélicos não conhecemos. Existe um problema no meio evangélico que é essa falta de pertencimento, essa apropriação da história. Conhecer a sua história, sabe? Conhecer de onde vieram, quem somos. E não saber disso, não entender isso, não conhecer isso, eu acho que às vezes causa muita confusão, sabe? No meio do povo de Deus. Pessoal, você que está aí acompanhando, viu, ao vivo, entrou mais gente aqui, o Cosme Silva, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Irmã Jaqueline, paz do Senhor, Laurimeire, a paz, Monique, graças a Deus. Pessoal, se você tiver alguma dúvida,
pode estar fazendo aí, viu? Faça sua pergunta aqui no chat, eu tô acompanhando ao vivo. Tem hora que eu dou uma olhadinha aqui, tô acompanhando ao vivo, tá bom? Você pode fazer a sua pergunta aí. E faça uma coisa agora, nesse exato momento. Pegue aqui primeiro, se você não for inscrito, se inscreva. Tem gente que entra, assiste, gosta, sai dando glória a Deus, mas você não se inscreve. Então, se inscreve em nosso canal, ative o sininho, comenta, dá o like. E pega agora e compartilha para todos os grupos que você tiver, seus amigos, o grupo da sua igreja, enfim, sai compartilhando aí para todo mundo, para ajudar aí o Cristo Pode Mais crescer, tá bom? Beleza, então, pastor, já vimos aí a história da igreja congregacional, assim, do modo geral, no Brasil, sim, né? E toda igreja, ela tem algumas peculiaridades. Apesar de que você falou que é semelhante, é parecida com a presbiteriana, mas você falou que tem ali algumas mudanças na questão administrativa. Aí você falou na questão do batismo. Então, vocês são pedobatistas, credobatistas, vocês, como é que continua do mesmo jeito que os presbiterianos, ou é muita água ou pouca água? Muito bom, né? A gente esclarecer isso aí. Na realidade, esse é o único ponto divergente, é o pedobatismo, né? Nós não batizamos crianças, né? É a única diferença. Nós batizamos por aspersão, né? Embora nós adotemos os dois tipos de batismo, né? Nós cremos, então podemos batizar por aspersão, por imersão, mas a praxe maior dentro da igreja é batizar por aspersão, né? E as crianças, ainda criancinha, a gente faz a apresentação, como é feito também na igreja batista, outras igrejas, e quando chega a uma idade já que ela possa raciocinar e discernir, aí sim é feito o batismo. Entendi. Qual é assim, dentro do que você enxerga na igreja evangélica congregacional, qual é a peculiaridade dela, assim? Toda igreja, ela tem uma coisa muito peculiar, que é daquela igreja. Por exemplo, a Assembleia de Deus, né? A gente lembra muito de questão do costume, hinos da harpa, né? Para mim são os melhores louvores, são os hinos da harpa. A teologia pentecostal, né? Aquela coisa da busca por uma santidade, uma coisa mais intensa, né? Então, assim, cada igreja, ela tem muito uma peculiaridade, algo que faz com que ela seja exatamente ela, aquele DNA da denominação, aquele DNA, né? Os reformados, o pessoal lembra logo da teologia, da pregação expositiva. Então, qual é a peculiaridade que existe, que marca ali o DNA da igreja evangélica congregacional? Olha, eu pude observar assim uma importância muito grande que é dado ao ser humano como um todo, né? Mas mais precisamente o envolvimento muito grande com missões. Sim. A igreja congregacional tem, né? A forma assim como as igrejas, eu pude conhecer algumas igrejas, e mesmo as que eu não conheci pessoalmente, mas fizeram contato comigo, e aquela preocupação com missões, com o missionário, com o campo, né? Recebo mensagens, pessoas que estão orando por a gente, que estão acompanhando, e aquela preocupação também com o indivíduo, independente, né, de ser ou não membro da igreja congregacional, ser ou não um crente em Jesus, né, mas aquela assistência social, né, aquela questão de realmente de procurar fazer aquele papel da igreja, aquele papel social, né, que ele é desprovido de qualquer interesse de retorno, né. Eu vi isso dentro da igreja congregacional, essa abnegação assim em detrimento do próximo. Eu acho que é uma marca forte da igreja. Muito bom. Eu vejo ali que vocês assim acompanham, né, no Instagram. Inclusive, se você quiser passar aí no finalzinho o Instagram da igreja, vocês têm muito ali um trabalho com crianças também, né, uma coisa ali com a música e tal. Então dá para perceber isso. Sim, né? Uma outra marca forte é essa, né? Nós iniciamos, a igreja congregacional começou no Brasil como uma escola dominical. Olha só, né?
E nos meus trabalhos, particularmente, também sempre iniciei com crianças. É um grupo forte ali que a gente tem a oportunidade de evangelizar aquelas crianças, né, e consequentemente os pais também. E aí a gente planta no coração delas. O último trabalho que fiz na última cidade em que eu estive, nós pegamos um grupo ali, é igual no futebol, eles fazem a categoria de base, né? Sim. Pega aquela turminha que era a faixa etária dos meus filhos, e eu passei 11 anos ali, né, em São Raimundo das Mangabeiras. Os meus filhos eram crianças, saíram de lá adultos. Da turma que nós evangelizamos ali, cerca de 20 crianças acompanharam também. Né? Então eu deixei eles ali adultos e doutrinados, né? Evangelizados e doutrinados. Maravilha. Então tem essa característica muito forte também do trabalho com criança. A gente investe muito, além de escola dominical, as escolas bíblicas de férias, né? EBF. Infelizmente aqui, né, por algumas circunstâncias que a gente tem, não houve ainda, assim, não teve como a gente fazer ainda uma EBF como de costume, né? Sim. Mas a gente está orando a Deus aí e planejando. Tá certo. Pastor, quais têm sido os maiores desafios hoje? Agora falando né, da igreja congregacional aqui em Floriano, tá quanto tempo de plantação? 2 anos. 2 anos, 2 anos. Então, eu sempre digo assim, que uma igreja em plantação, os primeiros 5 anos são os 5 anos que fica marcados, né? Porque é o começo. Então, quais têm sido os desafios hoje da igreja evangélica congregacional em Floriano? Sim. Além dessa questão de não ser uma denominação conhecida, né? Tem a questão também, é impressionante. Eu sou florianense, né? Nascido e criado, com exceção desses últimos 20 anos em que eu estive passando por aqui, né? Mas retornando para casa, para minha terra, para fazer um trabalho evangelístico, né? Implantar uma igreja do zero. Não tem sido nada fácil, né? E eu tenho lá um grupo de crianças na escola dominical. Aquele público que nós temos na escola dominical, embora a gente trabalhe e procure acompanhar e visitar e fazer também um contato com os pais, mas tem sérias dificuldades de retornarem para o culto à noite e trazerem os pais, né? São mais assim como crianças que os pais, não vou mandar essa criança para a igreja e tal, mas não tem ainda essa consciência, né, de irem com os pais à noite. E nós temos visto assim, a Floriano, deixa eu ver como é que eu faço essa colocação aqui, né? A forma como o evangelho foi apresentado, tem sido apresentado há algum tempo, por algumas denominações, de certa forma tem dificultado quem tem um sistema de trabalho um pouco diferente, né? Que embora seja o mesmo evangelho, né? E a gente procura ser uma marca, né, do meu ministério, do seu ministério, de qualquer pastor que entenda que evangelizar é pregar a Cristo, né? Ser fiel à sua palavra, às Santas Escrituras. A gente tem dificuldade porque a população, de certa forma, essa é a minha visão de alguém que é filho da terra, que saiu e que está retornando. De certa forma, a população adquiriu uma visão de igreja diferente do que realmente a igreja é. Uma proposta daquilo que a igreja oferece, está oferecendo, do que realmente a igreja tem para dar. Entendi. Né? Então, dificultou. Olha, eu fui aquele trabalho de ação social que a gente fez lá na igreja domingo passado. Eu cheguei num bairro distante, e não muito distante. Falei o que ia ter na igreja, nós estávamos lá com um projeto de ação social, entregando algumas coisas e tal, inclusive sem pagar nada, né, a custo zero e tal. A pessoa disse assim: tem um ônibus para vir me buscar e deixar. Entendeu? Então, outras pessoas dizem assim: vai ter o que eu vou ganhar, o quê? Né? Então, de certa forma, e assim, a proposta, né, litúrgica,
de certos atrativos, né, que as pessoas entendem hoje que o Evangelho é isso, e que o Evangelho não é, que eu não posso oferecer algo que Cristo não me dá permissão para estar entregando isso na igreja. Né? Aquilo que a Bíblia tem para oferecer, que Cristo tem para oferecer, eu estou oferecendo. Mas de repente isso não é muito atrativo porque alguém já passou uma visão diferente. Né? Então eu diria que isso aí tem sido uma das principais dificuldades. Né? As pessoas olham assim para a igreja, de repente dizem, não tem muito atrativo ali naquela igreja não, né? Naquele pastor, diferente, não tem, então, né? E aí a nossa preocupação é ser fiel às Escrituras. Sim. Né? Ser fiel ao Senhor. E o mais, eu tenho certeza que Ele fará. Amém. Eu tenho observado um movimento muito interessante no meio do povo de Deus, né? E ele está sendo simultâneo. É um movimento duplo e ao mesmo tempo ele é simultâneo porque ele está acontecendo ao mesmo tempo. Não sei se isso é só uma impressão minha, assim, eu tenho visto isso. De um lado, há um grupo de cristãos que estão em busca de igrejas, das igrejas mais, vamos encontrar um nome aqui mais interessante, as igrejas com características mais modernas, né? Sim. A estrutura do templo, o pessoal até brinca assim às vezes, né? A igreja, a parede preta e tal. Crente, ele é criador dessas brincadeiras, né? Mas assim, são igrejas com suas peculiaridades, o estilo de música, o estilo de louvor e tal, a própria liturgia. Então são pessoas que estão indo em direção a igrejas assim, que também estão fazendo um trabalho relevante. Por outro lado, eu percebo um retorno. É como se houvesse um grupo que está em busca daquela igreja que tinha o louvor e a exposição da palavra. Sim. Daquela igreja simples, aquela igreja que, é claro, simples não significa que é uma igreja de qualquer jeito. É só uma igreja que ela tem uma liturgia simples, uma liturgia que dá ênfase à glória de Deus e à exposição bíblica. Aquela pregação de pegar o texto, ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Né? Não é muito aquela pregação de você tem um tema, você pega ali um versículo e você vai trabalhar aquele tema. Então, a gente vê que está acontecendo esse movimento duplo. Sim. As pessoas estão indo em busca de igrejas, tanto igrejas com uma característica mais moderna, como igrejas mais históricas. Está acontecendo isso, eu tenho observado isso. De tal forma que eu não sei se os irmãos que nos acompanham aqui, estão nos assistindo, o pastor tem observado isso, está tendo muitos evangélicos que estão voltando para o catolicismo, por exemplo. Muito mesmo. Eu conheço gente de anos e anos de igreja evangélica e que de repente entendeu que ele era católico e ele fez esse movimento de retorno. E eu gosto de dialogar com todo mundo. Pastor, eu tenho amigos desde assim, de Deus é amor a presbiteriana, sabe? Então eu dialogo com todo mundo. E nesse diálogo, inclusive com ex-evangélicos católicos, uma pergunta que eu faço sempre quando eu tenho essa oportunidade é: por quê? O que aconteceu? E uma das coisas que eles falam é exatamente, eles olham para a igreja evangélica e percebem que é como se a igreja evangélica tivesse se desprendido completamente de toda a sua história, de toda uma história. Tanto que, por exemplo, igrejas mais reformadas, igrejas mais históricas, algumas igrejas, por exemplo, o pastor usa gola clerical, né? Aquela igreja tem um padre, como é que é isso? Mas o padre ele é casado, ó. Então assim, a gente se separou completamente. Se tem uma cruz mais diferente no altar, as pessoas já acham estranho aquilo ali. A nossa igreja, por exemplo, a gente na ceia, a gente recita o credo apostólico. A gente tem esse costume de recitar o credo apostólico ali. Então,
De repente uma pessoa falou, nossa, mas eu não sabia que aqui rezava o crê em Deus Pai. Eu não sabia. Então assim, a gente vê que tá acontecendo isso, né? Um retorno. Sim. É como se fosse uma ânsia pela sua história, né? Peraí, eu sou cristão, tá bom, mas onde foi que isso aqui começou? E aí vai parar na Igreja Católica, né? Por outro lado, é um grupo que... Será que existe um meio termo? Você acha que é possível acontecer um caminho do meio, assim? Uma igreja que ela consiga, ao mesmo tempo, não se desprender da sua história, da sua historicidade, mas também ela consegue ser atual, relevante. Você acha que é possível, pastor? Olha, é fundamental que a gente estude a história da igreja, né? Sim. Veio bem a calhar aqui os livros do pastor Abdias. E se a gente resgata a história dos primórdios mesmo, desde a igreja primitiva, os pais da igreja, né? Aí você vai entrar ali nas confissões que foram surgindo ao longo do tempo, os credos, inclusive o credo apostólico, né? O credo niceno. E aí foram surgindo outros credos e confissões. Sim. Se alguém que está nesse extremo aqui, né, de repente ele se interessar e começar a vir resgatar as raízes, as origens, essa pessoa vai se fortalecer. O natural seria que se fortalecesse, né? Isso, sim. Porque o que eu entendi aí, alguém de repente procurou resgatar, quando chegou aqui no catolicismo, aí ele não foi um pouco mais atrás Isso. da história, né? Porque se ele fosse um pouco mais atrás, ele não ia estacionar no catolicismo, né? E para a lei, né? Exatamente. Porque o que aconteceu nos primeiros séculos, né? Roma perseguiu a igreja e aí no quarto século a igreja se torna romana, né? Tem um apoio do Estado e tal, e as suas características para tentar se enquadrar ao romanismo, né? Sim. Para se enquadrar. E aí ela se desvirtua e surge a necessidade da reforma protestante, né? Há um lema entre os reformados, né, que a igreja reformada sempre se reformando. Se a gente procurar essa linha aí, procurar sempre estar se reformando, porque se reformando sempre também não é estagnar na reforma, naquele período ali, naquela mesma, não é isso. Mas é se reformando à luz, é claro, da herança histórica que nós temos, mas acima de tudo à luz da palavra de Deus. Sim. Né? Então eu acho que aí a igreja daria para andar numa linha, daria não, é necessário, né? É fundamental que ande numa linha de equilíbrio. Você não pode ser um cristão, né? Das igrejas modernas que têm surgido, simplesmente de onde você se converteu para frente, seguindo, você tem que conhecer a história, voltar um pouco atrás, né, para que a sua lente possa ser limpar a lente para ter uma visão melhorada. Né? Isso aí é fundamental. Né? Tem cristãos, o que acontece é que às vezes a pessoa fica bloqueado, né, para procurar, para resgatar a história, a origem, né, das coisas. Então é fundamental, porque assim é que vai e as confissões foram surgindo exatamente para podar a igreja, né? Das heresias que iam surgindo ao longo do tempo, e aí a igreja foi sendo podada, moldada e conservada. Sim. Né? Então é importante isso aí. A gente tem que resgatar a história e voltar aos princípios elementares e continuar crescendo, olhando para trás e olhando também para frente. Para frente. Até porque o que eu vejo também, pastor, não sei se você concorda com isso, que existe um preconceito. Um preconceito de ambos os lados. Porque assim, quem vem de uma igreja mais reformada, tradicional, quando olha para igrejas com as características mais modernas, né? Chega lá a igreja enfeitada de um jeito diferente, com LED, com muita coisa diferente, de cara já cai aquela coisa, não, isso é estranho, isso não é igreja. Por outro lado,
O outro lado também tem preconceitos com igrejas mais reformadas. Isso aí é um católico falsificado. Então, então, assim, eu vejo que se esse preconceito caísse, ruísse ao chão, a gente tem até um lema aqui no Cristo Pode Mais. A gente faz pontes. Nós não queremos aqui erguer muros. Sim. A gente quer fazer pontes aqui. Então é muito interessante se irmãos mais tradicionais e reformados tentassem perceber o que há de interessante e diferente ali naquela igreja, né, mais atual, com um estilo mais peculiar. O que há ali, por exemplo, eu vejo um trabalho de compaixão, de unidade, uma coisa muito forte, né? Inclusive a gente vai trazer aqui para a mesa também. Aqui em Floriano existem representantes, né, dessas igrejas que têm essa linguagem mais do hoje, do agora, né? E eles têm uma coisa da unidade, da compaixão. A pessoa ali, ela chega e ela sente que chegou mesmo, porque o pessoal acolhe de um jeito assim muito forte, né? E as igrejas mais históricas, reformadas, elas têm uma coisa que é muito importante, são raízes. Elas têm raízes ali doutrinárias, raízes teológicas, tem toda uma história. Então acho que o preconceito tem que cair por terra e tentar escutar os dois lados. Sim, com certeza. E falar em escutar, rapaz, o chat aqui tá bombando, ó. Laurimeire, Pai do Senhor, Cosme Silva, estamos assistindo aqui em Socorro do Piauí. Que maravilha, Deus abençoe, viu, meu irmão? Deus abençoe amém. Grandemente. O irmão Cosme e a Nayane, né? Cosme e Nayane. Cosme e Nayane são frutos da nossa igreja aqui em Floriano. Maravilha. Congregaram com a gente aí há algum tempo e tiveram que retornar. Nosso abraço aí para essa família. Muito bom. Fica aí o abraço aí para essa família abençoada. O Lucas Lima, paz do Senhor, meu irmão. André Wesley, graça e paz. Deus abençoe, meu irmão. Pastor Igor, Igreja Batista Avenida Grande. Ele mandou aqui um abraço fraternal. O programa está maravilhoso, Pastor Lohan, Pastor João. Um forte abraço. Deus abençoe, pastorzão. O André Wesley é meu filho. Ah, é? Que maravilha, rapaz. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, a vontade que a gente tem aqui é de ficar 2, 3 horas aqui conversando. Verdade. Mas vamos dar uma avançada. Eu queria fazer algumas outras perguntas aqui, né? A gente já tem visto. A gente tem visto que a igreja evangélica, apesar de ela estar ligada em uma só verdade, Cristo, né? Mas a questão das denominações às vezes causa um certo distanciamento. Sim. Inclusive, às vezes a gente tem dificuldade de uma nova igreja estar chegando, né? Mas assim, como é que foi o acolhimento da igreja congregacional aqui em Floriano? Você sentiu-se acolhido? Como é que foi esse processo? Olha, pastor, para ser bem sincero, né, não senti muito acolhimento, não. Tem que ser sincero. Sim, né? sim. Eu creio que por conta, talvez, das pessoas não conhecerem, né, a Igreja Evangélica Congregacional. A minha pessoa também, o fato de eu ser daqui, talvez causou um estranhejo. Até um certo tempo era um missionário presbiteriano, agora chega aqui, é um pastor congregacional. E eu quero até esclarecer em relação a isso, né? Porque a gente veio lá naquela linha de pensamento e falando, e eu terminei não concluindo, né? Até 2 anos e meio atrás, né? Eu era um missionário presbiteriano, né? Plantei a última igreja em São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão. Foi um trabalho que a gente começou do zero lá e deixamos, né, uma igreja, um templo construído e tal. Ali eu morei durante 11 anos fazendo esse trabalho, né? O que aconteceu? Houve algum problema, algum desentendimento, algum desconforto com a igreja presbiteriana? Nenhum. Amém. Né? Graças a Deus. Eu estava lá trabalhando, subordinado à igreja, ao conselho da Igreja Presbiteriana de Balsas, né, da primeira Igreja Presbiteriana de Balsas. Quem me levou para lá foi o pastor Campos, que tinha sido meu pastor aqui em Floriano. Hoje o pastor lá na primeira igreja é o filho do Campos, o Rael Campos. E o que aconteceu? A minha primeira esposa, né,
adoeceu ali enquanto a gente estava ali. Passamos 5 anos e meio, né, no tratamento, e ela veio a falecer. E eu fiquei lá dando continuidade ao trabalho, um pouco abatido e reflexivo, né, pensando e orando a Deus. E orando a Deus ao mesmo tempo por uma nova companheira para continuar a jornada, né? Então eu queria, pedindo a Deus uma nova esposa, e eu coloquei o seguinte critério: minha família daqui, né, a família da minha esposa daqui, os meus filhos daqui, e eu comecei a sentir, eu quero levar meus filhos para o convívio familiar, avós, tios, tias, né, já visto que haviam perdido a mãe. Sim. E também eu comecei a orar a Deus nesse sentido. Se de repente, é até algo que eu coloquei assim, né, diante de Deus: Senhor, se de repente eu casar com uma mulher daqui, né, pode ser que eu fique por aqui mais algum tempo lá no Maranhão. Mas se de repente eu vier a me casar com alguém do Piauí, eu vou entender que é o momento de estar voltando e tudo, né? E aí eu já havia conhecido, é claro, a Igreja Evangélica Congregacional, outros pastores congregacionais do Piauí, né? Hoje nós temos a primeira associação do Piauí, Associação Kairos, Igreja Congregacional. 2 pastores, 2 irmãos que eram presbiterianos, contemporâneos meio do tempo de mocidade presbiteriana, são pastores congregacionais também, né? Tinham migrado já para a igreja congregacional, e a gente tinha aquela afinidade, passamos a conversar, e eu manifestei o desejo de voltar para Floriano, e ele me fez a proposta: nós temos um projeto, estamos orando para expandir o congregacionalismo do Piauí, e Floriano é uma das cidades que nós estamos morando. Então, se de repente você pensar nisso, passe a orar a respeito disso. E aquilo fez com que eu despertasse e passasse a orar em relação a isso, né? Então, aqui já tem uma igreja presbiteriana formada, organizada, com pastor, com conselho e tal, que foi tudo muito bem, né, tratado, e principalmente com a igreja da qual eu era membro, que era a Igreja Presbiteriana de Balsas. Há mais de um ano atrás, um ano antes de tomar a decisão, eu comuniquei para eles que estava pensando assim. Aí quando eu havia visitar igrejas congregacionais, sendo convidado como pregador, eu avisava, comunicava e falei da minha intenção, né, de retornar para cá e tal. Então, foi muito em paz, muito tranquilo, saí debaixo da bênção, né? A palavra do pastor Rael Campos para mim foi: você está deixando as portas abertas, né, da forma como a gente saiu. Então não houve, é uma igreja que eu amo, né, foi onde espiritualmente nasci, tenho muito carinho, muito respeito, inclusive familiares, né? Minha mãe até hoje é membro da igreja presbiteriana, meu irmão, irmãos, né, um irmão, uma irmã, sobrinhos, e enfim, né, a gente continua desfrutando da mesma comunhão, da mesma paz. Eu tenho a visão, pastor Lohan, o reino de Deus é maior que tudo. Com certeza. Maior do que essas diferenças denominacionais. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E é um critério que eu tenho utilizado, assim, até para dirimir qualquer questão. Digo, olha, o reino de Deus é maior que tudo. Se a gente tiver que, de repente, abrir mão ou fazer mudanças, sofrer mudanças, olhando para o reino é maior. Com certeza. Né? Com certeza. Então é isso que nos tranquiliza, né? Que bom. Pastor, essa conversa tá boa, mas o tempo, né? Estamos ainda presos a esse tempo, ao Cronos. Certo. Um dia nós estaremos aí na eternidade, né? Amém. Desfrutando da bênção do Senhor. Mas 2 perguntas, né? Aliás, uma não é uma pergunta, é um pedido, né? Mas para todos os convidados que vêm aqui, a gente tem uma última pergunta, né? A gente sempre diz que essa pergunta, ela é assim, a pergunta principal, né? É a do bolso. É a do bolso. Então, assim, mas antes disso, antes dessa pergunta final, eu queria que você
olhando para a igreja de Floriano agora de um modo geral, né, para o povo de Deus, o que você poderia dizer para a igreja, né, que palavra você poderia transmitir para o povo de Deus, algo que você entenda que nós precisamos aprender aqui, não só a nível floriano, mas a nível, a gente viu aqui que tem pessoal de outros lugares aqui, então a nível Piauí, povo de Deus. O que você diria para o povo de Deus que nos assiste nessa tarde? Qualquer coisa você pode olhar diretamente para aquela câmera ali e transmitir aí aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Certo. Então eu quero me dirigir ao povo de Deus, de modo geral, né? E talvez particularmente aos pastores. Quero lhe pedir até encarecidamente, não se venda para esse sistema mundano, né, e promíscuo que o mundo está oferecendo e que infelizmente eu tenho visto assim muitos líderes, muitos pastores se envolvendo bastante, talvez com a preocupação de se projetar, né, na mídia, de haver aceitação da sociedade ou aplausos. Isso é extremamente perigoso para a igreja, porque o natural da igreja é ela ser perseguida, ela ser criticada. Então não tenha medo disso, não. Não amem os aplausos, não amem os palcos, não amem os primeiros lugares nos banquetes, porque quem amava eram os fariseus, né? E foi a primeira classe. Eu estou me dirigindo aos pastores, até ouvi uma reflexão a respeito disso. Jesus, ele tratou com mais brandura o público comum do que os pastores, né, do que as lideranças de Israel na época, que eram os fariseus, né, os escribas, os sacerdotes. Aquela classe sacerdotal, aquela classe de liderança da época de Jesus, eles levaram chibatadas, né, eles apanharam, né, da parte de Cristo, porque era fundamental. Naquela época o sacerdócio estava corrompido, naquela época as lideranças estavam vendidas, e elas estavam vendidas, não era ao poderio romano, não, né? Não era o Império Romano, elas estavam vendidas aos aplausos do mundo. Os fariseus eles faziam questão das saudações, eles amavam as saudações pelas praças, né? A reverência que o povo fazia. Então nós não devemos ter essa preocupação, né, de ter o aplauso, a aceitação. Nós devemos ter uma única preocupação: pregar o evangelho fielmente, né? Você, amado pastor, amado líder, não negocie os seus princípios. Seja fiel a Cristo, seja fiel à sua palavra. O que vai fazer a igreja crescer e ter poder neste mundo não é o apoio da mídia, não é o apoio das autoridades, né, embora esses não sejam dispensáveis. Mas o que faz a igreja crescer e se projetar é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é o poder do Senhor, né, na vida da igreja, é a fidelidade às Escrituras. E ao público de modo em geral, as ovelhas, estudem a Bíblia, estudem a palavra, estudem a história da igreja, para que você não possa também, de repente, estar sendo levado por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos de conhecimento da palavra. Me lembro das palavras de Oséias, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E não era o conhecimento secular, era o conhecimento da lei do Senhor. Então, hoje há muito conhecimento secular, né? Há muito, nunca se ouviu tanto em relação à formação de nível superior, né? Pós-graduação e enfim, como nós temos ouvido e como há um incentivo e há realmente uma busca por isso. Mas ao mesmo tempo o povo tem sido empobrecido no que diz respeito ao conhecimento de Deus, à fidelidade às Escrituras, a uma busca por aquilo que realmente Deus quer de cada um de nós: piedade, santidade,
reverência, respeito, temor de Deus, compromisso com a sua palavra. Essa é a palavra que eu quero deixar, Amém. Né, para o povo de Deus. Glória nessa a Deus. tarde. Pastor, e em rápidas palavras, se você partisse hoje para a eternidade, é a última pergunta. A pergunta de todos os convidados. Se você partisse hoje para a eternidade, como você gostaria de ser lembrado? Eu gosto muito da biografia de Noé. A biografia de Noé não dá um parágrafo. Aliás, eu acho que não dá uma linha, né? Noé era um homem justo e íntegro. Noé era temente a Deus, né? Era obediente. Então, a biografia muito curta no que diz respeito à escrita, né? Ou a verbalização, mas no que diz respeito ao significado, muito grande, né? Então, eu gostaria de ser lembrado como um servo do Senhor, né? Que foi fiel, que não negociou princípios. Por conta disso, passei por tribulações, dificuldades. Não é fácil, ser fiel não é fácil, né? É muito mais fácil a gente fazer concessões e ser aplaudido do que você seguir as suas convicções de fidelidade a Deus, né? Não é fácil. Mas lembrando-se as futuras gerações de mim como alguém de que alguma forma influenciou as suas vidas para conhecer a Deus, né? Eu certamente seria eternamente grato e satisfeito na eternidade para onde nós estamos indo. Amém. Pastor João, rapaz, muito obrigado, viu, por esse bate-papo, por essa conversa, por esse momento que nós tivemos aqui. Uma bênção estar conhecendo mais sobre uma nova igreja em Floriano, né? Uma igreja de muita história, mas que está chegando agora em Floriano. E saber que o pastor, o homem que está regendo esse processo, é um homem de Deus. Amém. Que tem paixão pelo reino, amor pela obra. Irmão, que Deus te abençoe, viu, grandemente, que o Senhor esteja abençoando cada vez mais a igreja, os irmãos que estão ali. E o nosso desejo é que o Senhor faça avançar cada vez mais seu ministério, viu, a sua igreja, e que tudo que foi conversado aqui, agora me voltando para a igreja do Senhor, o povo de Deus que nos acompanha, que nós possamos pensar em tudo isso, nós possamos de fato refletir em tudo isso que foi conversado, que foi dialogado aqui, viu? Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, foi uma bênção. E pessoal, continue aí ligado no Cristo Pode Mais, nos siga lá no Instagram. Pastor, qual é o Instagram da igreja? IEC Floriano. IEC Floriano, pronto. Vai lá, pessoal, siga, acompanha, visita os dias de culto. Quarta e sexta, 19 horas, domingo, 9 da manhã, 18h30. Beleza, amém, que bênção. Pessoal que ficou até agora conosco no chat, né, comentando, curtindo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E próximo podcast e próximo episódio estará aqui conosco nosso querido pastor Clécio Amorim, Igreja Presbiteriana renovada, Igreja Presbiteriana renovada. Como assim, pastor? A Igreja Presbiteriana é tradicional, mas tem uma que é renovada. Meu irmão, vai ser bênção trazer um homem aqui que tem missão na veia, pastor Clécio, viu? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos ficar por aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez, obrigado, pastor João. Amém. E que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.